Beleza, gente? Então, boa noite para quem chegou depois, Marjorie, Jean e Bianca. Acho que a Sandra caiu. Daiane já estava aí, a gente estava aqui ganhando tempo para ver se o pessoal chega. Eu entendo que essa é a última aula do semestre, eu imagino, de vocês, e sem dúvida vocês estão muito cansados e, sobretudo, porque é um semestre daqueles atípico e que consumiu muito a nossa energia, né? Então, mas ainda assim a gente precisa concluir e a gente precisa encerrar esse módulo do desafio de dar uma aula de um curso de Python para vocês. E hoje eu vou mostrar um tema um pouquinho mais espinhoso. Vocês vão falar, pô, mas não é possível, depois daquilo tudo ainda é mais espinhoso. Mas ele é fundamental para que vocês entendam e utilizem qualquer linguagem de programação. E não só isso, né? Eu tenho defendido isso, ou tentado argumentar no sentido de que não quer dizer que nós todos vamos virar programadores, né? Que nós todos precisamos saber programar para fazer uma boa pesquisa em história, etc. Não, não é isso. Mas eu acho que é uma competência que não só vai ser um diferencial, mas ela vai ajudar muito nas possibilidades de desenvolver trabalhos colaborativos, interdisciplinares, que é compreender as estruturas que estão por trás das interfaces gráficas que a gente usa, dos repositórios de pesquisa e também das ferramentas que a gente usa no dia a dia, né? Como que elas atingem determinado resultado, etc. Esse tipo de noção, né, de como funciona uma estrutura de algoritmo, de um código-fonte de alguma ferramenta, eu acho que é um elemento muito importante na nossa formação. Isso eu acho que é essencial hoje em dia. Não necessariamente você saber programar, mas você entender como funciona, as possibilidades para você, inclusive, trabalhar junto com outras pessoas, o que pedir, o que é, quais recursos você pode retirar daquele tipo de colaboração, por exemplo, com cientistas de dados, com programadores e etc. Eu acho que isso coloca na nossa profissão muito mais possibilidades. Com certeza, saber programar, ele adianta muito a nossa vida em muita coisa, né? No próprio dia a dia de organização da pesquisa, né? De organização dos PDFs, etc., renomear coisas, baixar algumas coisas. Hoje eu vou mostrar 3 exemplos para vocês práticos, que vocês não vão precisar saber programar, mas eles já estão prontos, é só você executar esses scripts, ou como eles chamam, interface de linha de comando, para conseguir alguns dados. Então, eu peguei 3 exemplos, um para baixar vídeos do YouTube. Só o vídeo, tem muitas outras ferramentas para você baixar os dados, baixar os comentários, baixar curtidas, etc. Mas eles são um pouco mais complexos e a gente precisa ter uma chave para usar a API do YouTube, né? Então não vou mostrar esse hoje, mas com uma linha você baixa um vídeo que você quer baixar. Eu vou dar um exemplo aqui baixando um da nossa aula mesmo. Um exemplo de baixar os resumos da Ampul, que dá para fazer muita coisa, né? Eu quero fazer uma análise, um levantamento bibliográfico, uma análise dos temas que estão sendo trabalhados na Ampul, ou ainda um tema específico da sua pesquisa. Tem uma ferramenta que eu fiz só para raspar os resumos da Ampul de 2013 a 2021. E ele já gera uma planilha toda organizada para você poder trabalhar. E também um outro exemplo que é para baixar os dados, as revistas que estão no Cielo, né? É uma ferramenta que eu fiz junto com o Laboratório de Humanidades Digitais, que você consegue baixar os artigos da revista que você quer do Cielo, tudo de uma vez só. Eu ia mostrar para vocês como raspar dados do Twitter e do Instagram, só que o Twitter recentemente complicou muito isso, restringindo o uso dessas ferramentas de raspagem, colocando
umas barreiras que você precisa ter um acesso à API do Twitter. Então, a gente até tem algumas, posso mostrar para vocês, ferramentas que raspam tweets sem usar APIs, né? Ou seja, sem utilizar os recursos fornecidos pela própria plataforma, mas elas estão muito limitadas pela atual configuração do Twitter, né? O caso do Instagram é pior ainda, o Instagram dificulta ainda mais a raspagem, mas existem algumas ferramentas que vocês conseguem usar para raspar o seu próprio perfil, por exemplo, ou alguns perfis específicos que sejam públicos. Então, eu mesmo, o meu Instagram era pessoal e recentemente eu falei, cara, eu vou apagar, eu quero tirar todas as fotos, mas eu quero fazer um backup. Então, tem um script em Python que você entra com seus dados e ele baixa todas as suas fotos, com todos os comentários, com todas as curtidas, com todos os vídeos também. Você faz um arquivo ali do seu backup, e você pode usar isso para raspar de outros usuários também. Mas o Instagram ele também bota uma série de barreiras, né? Porque essas plataformas não querem que a gente faça isso. Eles não querem que a gente pesquise utilizando esses dados que são a moeda capital, né? O capital dessas plataformas. Beleza, dito isso, eu vou compartilhar. Eu já estou compartilhando com vocês aí a tela. Deixa eu ver, vou olhar para cá. São os 3 exemplos que eu botei. Eu ainda botei um de brinde aqui, que se der tempo, que é o de criação de nuvem de palavras. É uma coisa bem simples assim, porque o pessoal das humanidades digitais, né, vai dizer que fazer uma nuvem de palavras não quer dizer nada, que nada mais é do que uma contagem de palavras, né? Você conta a quantidade de palavras que tem e conforme a maior quantidade de recorrências de uma palavra, maior a palavra vai ser apresentada nessa chamada nuvem de palavras. Isso é muito comum hoje, até nos programas de TV, que usam assim, as hashtags mais comentadas do Twitter, etc., né? A gente pode fazer isso. A gente pode fazer isso, por exemplo, pegar o arquivo dos resumos da Ampul, que a gente vai raspar no outro, e jogar numa nuvem de palavras para ver qual palavra mais aparece nesses resumos da Ampul. Também dá para fazer. A nuvem de palavras é mais um início, né, ou indícios das perguntas que a gente pode fazer por um determinado corpus de texto, né? Isso a gente viu lá no Voyant Tools, quando a gente viu, tem também nuvem de palavras, né? A nuvem de palavras nada mais é do que essa contagem. E ela pode ajudar você as perguntas que você vai fazer para aquele texto, para aquele conjunto de textos, né, que você está usando ali. Tem vários exemplos, né, de Machado de Assis, etc. Quais palavras mais aparecem em cada livro, e a partir dali você pode aprofundar suas reflexões. Mas eu botei aí para ver se a gente consegue olhar. Mas antes disso, deixa eu voltar aqui. A gente tem que entender um pouquinho. Aqui a gente está na aula de hoje, que é a aula do dia 16, isso mesmo, tá certinho, porque às vezes eu erro a data ali. Entender os controladores de fluxo, que eu vou mostrar para vocês basicamente como que a gente consegue trabalhar com o que os algoritmos vão ser estruturados, né? Se acontecer isso, faça aquilo, se não, faça aquele outro, tente isso, enquanto isso existir, repita essa ação, se isso não acontecer mais, mude. Esse tipo de estrutura, que é uma estrutura que sustenta, né, a própria existência, ou a configuração de boa parte dos algoritmos que a gente utiliza no dia a dia. Claro que hoje os algoritmos das principais plataformas e programas em geral, eles usam redes neurais, né? Eles não escrevem os algoritmos como a gente vai ver aqui hoje. Um algoritmo do Facebook para entender, ou do YouTube para recomendar para você um vídeo, ele não usa simplesmente o que a gente usa aqui de se isso, aquilo outro, tente isso, tente aquilo outro.
é o que se chama de redes neurais, né? Que são um conjunto de algoritmos tão sofisticado que muitas vezes os próprios programadores não entendem mais como estão se desenvolvendo. Então, esses próprios algoritmos, eles colhem os dados, né? Então, as milhões e milhões e bilhões de curtidas, interações, reações, alimentam esse algoritmo e ele mesmo constrói os resultados. Então, o que os programadores têm feito hoje com essas redes neurais é limitar, ajustar os resultados para não dar tantos problemas. E é por isso que a gente vê a quantidade de problemas relacionados com racismo algorítmico, violências, reprodução de desigualdades também nessas plataformas. Quando o Twitter fala assim, a gente viu um exemplo há um tempo atrás, numa dessas aulas, em que o cara botava duas imagens, uma que era o Obama em cima e o senador republicano conservador embaixo, que eu esqueci o nome dele. E na outra, ao contrário, ele invertia, e nos dois casos o algoritmo do Twitter encontrava o homem branco como a imagem a ser reproduzida. O que o Twitter respondeu a gente não esperava que isso acontecesse. Né? Essa é sempre uma desculpa muito cômoda para as plataformas. Aquele algoritmo que define o que é um rosto e o que não é, ele já é tão complexo e alimentado com tantos dados que muitas vezes o próprio programador e as pessoas que trabalham naquela manutenção perdem o controle do resultado que vai dar. O que a gente tem que cobrar, então, é uma vigilância, um controle desses grandes algoritmos que são alimentados por essas redes neurais, né? E isso é um risco enorme. A gente vê isso sendo aplicado, por exemplo, aqui no estado da Bahia, com as câmeras de segurança para reconhecimento facial e utilizado pela polícia para prender as pessoas. E os dados mostram que acima de 85, 90% das pessoas que são presas com esses algoritmos, com essa política de reconhecimento facial, são pessoas negras na Bahia. Né? E que a eficiência desses casos, dessas ferramentas, é baixíssimo comparado com o seu investimento e o dano social que causa. Né? Então, a gente está num nível muito arriscado desses algoritmos que a gente não sabe mais o que acontece ali por trás. Por isso que a gente recebe propaganda tão certeira que a gente acha que o celular está ouvindo o que a gente está falando. Acho que todo mundo já passou por isso, né? Você fala assim, mas eu não pesquisei isso e ele está me oferecendo, sei lá, uma batedeira. Eu não pesquisei batedeira, mas está aparecendo uma batedeira para mim e eu queria uma batedeira. É pouco provável que o celular esteja ouvindo e enviando dados frequentemente, porque a gente conseguiria perceber isso na frequência de dados. Porém, a complexidade dessas redes para consumir nossos dados e dizer o que a gente quer assusta muito. Marjorie, acontece com todos nós, né? Eu acho que algumas plataformas acontecem mais. O Instagram, eu acho que é o mais... não sei, posso estar errado, mas a minha sensação quando eu usava que o Instagram era o que mais oferecia propagandas e também era o que mais tinha essa característica de indicar uma coisa que eu nem tinha pesquisado ainda, né? Então, eu não sei como anda o Facebook, tem um bom tempo que eu não entro lá, mas o Instagram é bem assustador, sobretudo pelo constante temor que a gente tem dessa integração dos dados, né, entre WhatsApp, Facebook e Instagram, apesar deles dizerem que as mensagens do WhatsApp são todas encriptadas. Né? Dito isso, o que eu vou mostrar para vocês hoje são os controladores de fluxo básicos e que são muito úteis para o que a gente vai desenvolver. Né? Quem tiver interesse em desenvolver coisas ainda mais complexas, com processamento de linguagem natural
e redes neurais, né? Eu estou longe disso ainda, não tenho conhecimento técnico para isso, um pouco de processamento de linguagem natural. Esses controladores vão ser só a porta de entrada, mas as coisas já estão muito mais avançadas. Mas para o nosso interesse e para o entendimento que eu acho que a gente precisa ter, eles são muito importantes. Então, o que são os controladores de fluxo? Como o próprio nome já diz, né? Eles vão direcionar, eles vão determinar qual caminho, que fluxo o programa deve seguir. Por qual caminho o computador deve seguir se uma coisa ou outra acontecer, né? Ou de acordo com uma dada situação, você vai passar ali vai passar opções de caminho que o computador vai seguir de acordo com a situação que você encontrar, que o seu programa encontrar. As mais comuns são if, que é essa primeira aqui, né? If, que é o se. E a condição é o seguinte: se a condição for atendida, né? Se isso acontecer, faça tal coisa. O if sempre vai vir acompanhado do else, ou do elif também, mas vamos olhar o else primeiro. Então, ele vai dizer assim, a gente sempre vai dizer, se tal coisa acontecer, faça isso. Então, assim, ó, se chover, abra o guarda-chuva. Se não, não abra o guarda-chuva. É isso que a gente está dizendo para o programa. A gente está dizendo, se cair uma chuva, faça tal coisa. Else, ou seja, se não, faça outra. Né? Se a condição anterior não foi atendida, se não choveu, você tem que fazer outra coisa. Ou não fazer nada. O else também ele pode ser omitido. Né? Você pode dizer, ó, se chover, abra o guarda-chuva. Se não, você não precisa nem dizer. Você não faz nada. Ele não vai fazer nada. Né? Se você tiver várias opções, você também pode ter várias opções. E aí vai ser o elif. Então vai ser, ó, se chover, abra o guarda-chuva. Se chover muito, peça um Uber. É o elif, que é se não, se. Ou seja, se nenhuma condição anterior for atendida a essa condição, faça isso. No final das contas, né, que é aqui, ó, se não chover, se não, não faça nada. Eu vou mostrar isso na prática, que eu acho que é o melhor jeito para vocês entenderem do que eu falando. Mas é essa a ideia, de dizer para o seu computador o seguinte, olha, eu estou prevendo aqui um conjunto de condições. Se a bola entrar no gol, grite gol. Se a bola for para fora, não faça nada. Né? Eu estou passando as condições para o computador. Você vê que isso é diferente quando o próprio computador ele vai mapear as opções e vai criar as alternativas. É isso que as redes neurais fazem, mas a gente não vai dar conta disso aqui. Eu sempre dou o exemplo, e a gente viu esse exemplo lá na aula de algoritmos, que é dos aplicativos de trânsito. O Waze, o Google Maps, etc. Né? Que é o computador trilha uma rota. Ele tem um mapa, o GPS, ele trilha uma rota da sua casa à faculdade. Ele vai trilhar a rota mais curta. Esse é o padrão, né? Qual é o padrão que está ali? Encontre o caminho mais curto. Então ele vai calcular o menor tempo que você vai levar de um ponto a outro. Ali dentro vai ter um monte de condições que podem alterar o caminho, né? Então ele pode dizer, olha, se tiver uma blitz nessa rua, recalcule a rota por outro caminho. Então ele vai recalcular por outro caminho. Então, o que a gente está fazendo nesses controladores de fluxo a gente está passando ali um conjunto de condições que a gente espera que o computador, que o nosso programa, cumpra de acordo com cada caso. Né? Então, se a nota do aluno for menor que 5, ele está reprovado. Se for entre 5 e 7, ele está de recuperação. Se não, ou seja, qual que sobrou a opção maior do que 7, ele está aprovado. Então vamos criar esse agora, que eu acho que é um bom exemplo da média. Né?
Então, o que a gente está falando? Existem condições que eu estou prevendo e estou passando para o computador. Muitas vezes o nosso código vai dar errado porque aconteceu alguma ação que você não previu antes, né? E aí, vamos supor que você não previu, e aí vai dar um erro. Então a gente vai ter que descobrir qual é o erro e tentar colocar uma condição para sanar aquele erro. A gente vai ter também esses outros três, eu vou mostrar para vocês, para a gente poder ir para a prática. Então, tem o while também, que é muito importante, muito usado, que é enquanto uma determinada condição que eu passar, né, for verdadeira, continue fazendo isso. Então, por exemplo, enquanto... Isso aqui a gente faz um jogo de videogame, né, também com isso. Então a gente vai botar isso. Enquanto tiver quadradinhos na frente, continue andando. Enquanto tiver chão, continue andando. Se acabar o chão, pare. Você pode, esse tipo de lógica. Então, se você vai falar assim, ó, enquanto existirem páginas, fotos a serem baixadas dessa página, continue repetindo essa condição aqui, esse comando aqui, né? Então, por exemplo, eu quero baixar as fotos de uma página. Só que eu não sei quantas fotos são. Eu não sei se são 10, se são 100, se são 1000. Então eu não tenho como prever. Baixa até a foto 1000. Então o que eu vou dizer para o programa? Enquanto existirem arquivos de .jpg, por exemplo, continue executando o comando para baixar. E ele vai baixar. Ou, por exemplo, eu quero mudar todos os arquivos de uma pasta que tem no meu computador que estão em formato, sei lá, estão em formato Excel, mas eu quero mudar para botar em CSV. Então, aquela .xl... O que é Excel mesmo? Eu não lembro, que eu não uso o Excel. X alguma coisa do Excel. XLS, valeu, Daiane. .xls, eu quero mudar todos esses arquivos para CSV no final. Eu não quero mais que seja .xls, eu quero .csv. Eu posso dizer, enquanto existirem arquivos com o final .xls, substitua para CSV. O que o computador vai fazer? Ele vai tentar encontrar até o final. Então, enquanto existir, ele vai mudar o nome. Quando não existir mais, ele vai parar. Ele vai encerrar essa condição que era enquanto isso exista, faça tal coisa, né? O for, eu vou deixar o for por último, porque é o que a gente vai ver de exemplo hoje. Ele, para mim, é o mais importante de entender, que é uma repetição. É um loop que a gente tem que fazer dentro de um conjunto de itens. Então, por exemplo, eu tenho uma lista com o nome dos alunos. Então, eu tenho uma lista que tem Daiane, Marjorie, Jean, Sandra e Bianca. Eu acho que falei o nome de todo mundo. O que eu quero fazer? Eu quero pegar essa lista que tem 5 e eu quero andar nessa lista. Eu quero ir no primeiro item da lista e fazer alguma coisa. Eu quero dar eu quero imprimir boa noite, Daiane. Eu quero ir para o segundo e dizer boa noite, Jean, boa noite, Marjorie, boa noite. O for, ele vai me permitir fazer essa que se chama iteração dentro de uma determinada lista, dentro de um conjunto de elementos, de itens, né? Isso vai ser muito importante para quase tudo que a gente vai fazer, né? Porque, por exemplo, se eu quero baixar todos os PDFs e esses PDFs estão numa lista, uma lista de sites ou uma lista de links de PDF, o que eu vou dizer para o meu computador assim, ó? Para cada item nessa lista, baixe para o meu computador. É isso que o for vai fazer. O for é para, né? Então, assim, para cada item, faça alguma coisa. Quando acabar a lista dos itens, o computador vai parar. Ele vai falar, baixei tudo, fiz tudo que você me pediu. Eu fui em cada item da lista e fiz a ação que você me pediu. Então, o for, ele é muito importante. E a gente vai usar muito for em qualquer situação, né? O try, que é tentar, ele é também muito importante, sobretudo quando a gente não tem como prever todas
as ações. Isso acontece muito quando a gente está tentando raspar dados da internet. O que o try faz? Ele fala assim, ó, tente isso. Se isso não der certo, se tiver um erro nisso, faça outra coisa. Então ele vai falar assim, ó, tente baixar o PDF. Se não conseguir baixar, né, se, se esse PDF estiver corrompido, se você não conseguiu baixar, você vai ter ali uma exceção. Então sempre o try vai vir acompanhado do except. Try e except. Tente, se não der, você vai criar uma exceção. Então eu vou dizer assim, ó, tente baixar o PDF. Se não conseguir baixar, se tiver uma exceção aqui, um erro, imprima o erro. Isso é muito comum. Né? Ele vai dizer assim, olha, o PDF estava corrompido, por exemplo. Ou então você pede para ele tente baixar esse PDF. Se esse PDF não for baixado, você salva um arquivo dizendo, olha, o PDF tal não foi baixado, para você saber que deu um erro. Eu vou mostrar um exemplo disso na prática depois para vocês também, tá bom? Eu só quis passar por essas todas aqui de forma teórica primeiro, para a gente ir para a prática que eu vou abrir lá no Visual Studio Code, tá? E aí a gente vai ver então for com if e cadê o while também e o if, elif e else. São esses três que a gente vai ver hoje, tá bom? Deixa eu voltar lá para o Visual Studio Code. Beleza até aqui, gente. Eu sei que é uma coisa difícil, até porque eu estou fazendo de forma teórica ainda, e aí é pior ainda, né? Tenho certeza que é mais complicado. Eu vou até criar um arquivo novo aqui. Tem os exemplos lá que eu criei. Deixa eu ver qual é. Mas eu vou criar um novo. Peraí, deixa eu criar ele aqui fora. Eu vou botar exemplos de for. Vou botar exemplos de fluxo.py. Eu vou dar um zoom aqui para ficar um pouquinho maior. Beleza. Eu aqui só criei um arquivo vazio, tá bom? E a gente pode criar os exemplos aqui, né? Os exemplos que eu falei agora, tá? Então, basicamente, eu vou criar uma lista de alunos. Vou botar aqui, ó, alunos igual. E vou criar uma lista. Vocês lembram que a gente viu lista semana passada, né? Para criar uma lista, a gente passa para uma variável, atribui a uma variável dados, itens dentro de colchetes, né? Então eu vou botar aqui Daiane, tomara que eu não esqueça o nome de ninguém que está ali. Lucas, que entrou agora, que eu vi. Marjorie, Jean e Bianca. Tem mais alguém aí? Eu acho que não. Se tiver, depois a gente acrescenta na lista. Beleza? A lista está criada, né? O que eu quero fazer? Vamos supor que a gente queira dar boa noite para cada pessoa, cada aluno que faz parte dessa lista. Para isso, eu tenho que andar dentro dessa lista. O Python tem esse método interno, né, o for, que ele vai fazer justamente isso. Ele vai caminhar dentro de uma lista. Então, se eu fizer assim, ó, vocês estão vendo que a lista se chama alunos, né, no plural. Eu vou botar para aluno em alunos. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou dizendo assim, ó, para cada item na lista alunos. Tá dando para ver ou tá pequenininho demais e vocês precisam que eu aumente um pouquinho mais a letra? Dá para ver. Beleza. Então, o que eu estou dizendo aqui? Ó? Para cada item, né? Eu estou chamando de aluno, mas eu poderia chamar de item. Ou seja, cada item dessa lista alunos aqui,
eu vou passar uma informação. Então, como que é a estrutura do for? Sempre que a gente quiser caminhar dentro de uma lista, andar item por item, eu vou escrever para o item na lista, né, for item in, ou seja, eu tenho que passar agora qual é a lista que eu quero. A lista se chama alunos. 2 pontos. Essa é a estrutura. Se você esquecer os 2 pontos, já vai dar errado. Você tem que botar depois do for o item que, né, o item. Eu poderia botar aqui x, também não importa. Essa variável aqui vai representar cada item dessa lista aqui em cima. Se eu boto x, ele pode confundir a gente, porque ele não diz nada, né? Então, o ideal é a gente botar algo que seja o item. Como a lista é de alunos, eu vou botar para cada aluno na lista alunos, 2 pontos. E aí eu dou um Enter. Quando você dá o Enter, o próprio Visual Studio Code ele vai dar uns espaços para você escrever. Ou seja, ele vai fazer uma indentação aqui. Essa indentação ela é fundamental, porque você está dizendo que essas ações que vão acontecer aqui dentro, elas vão acontecer dentro do for. Eu vou fazer assim, eu vou botar imprima aluno. O que eu estou dizendo para ele aqui? Deixa eu tirar o meu Copilot aqui, porque senão ele vai ficar escrevendo para mim. O que eu estou dizendo nessa iteração aqui, nesse loop aqui? Eu quero que o programa caminhe na lista e toda vez que ele chegar num aluno novo, ele imprima aluno, né? Eu posso dizer aqui que eu quero uma nova ação. Ele vai imprimir aluno e eu quero uma nova ação. Eu quero botar o nome do aluno em letra maiúscula. Então eu vou botar aluno.upper. Eu vou botar para... vou dizer que aluno... Vou pedir para imprimir isso aqui também. Tá bom? Print. O que eu estou fazendo aqui? Dentro do for, eu estou pedindo 2 ações. Imprimir o nome do aluno e imprimir o nome do aluno em letra maiúscula. Tá? O que é fundamental vocês saberem aqui? Dentro, um for é uma repetição, é uma iteração, na verdade, que vai acontecer dentro de uma lista. Para isso, eu tenho que ter essa estrutura. For, ou seja, para. A primeira variável que eu vou dizer é a variável que representa cada item individual dentro dessa lista. Então, para cada item da lista, na lista que eu quero, ou seja, para cada aluno, na lista alunos, eu dou 2 pontos e dou um Enter. Quando eu dou 2 pontos e um Enter, ele já automaticamente ele vai me dar uma indentação, ou seja, ele vai me dar 4 espaços da linha inicial. Essa indentação aqui quer dizer que tudo que está acontecendo aqui, ele vai se repetir para cada item da lista. Eu vou dar um exemplo, eu vou rodar isso aqui, a gente vê o que acontece, tá? Isso é um arquivo Python, isso é um script, né? Então eu posso executar no terminal. Eu vou dar só play aqui, que o Visual Studio já vai fazer isso aqui dentro, tá? O que ele fez aqui? Ele já rodou e já acabou. Foi muito rápido, não deu nem tempo. Então, ele abriu um terminal e ele executou. Então, olha o que ele fez. Ele imprimiu Daiane. Deixa eu abaixar um pouquinho. Isso aqui é a mesma coisa se eu estivesse fazendo num terminal fora, né? Então, ele pegou o primeiro aluno, a primeira aluna, né? Daiane. Ele imprimiu o nome dela como tá e imprimiu no maiúsculo, que foi o que eu pedi em seguida. Né? Lucas, Marjorie, Jean e Bianca. Ele repetiu esses 2 comandos aqui para cada item da lista. Beleza? Vamos supor que eu coloque essa última linha fora dessa indentação. Tá vendo o que eu fiz aqui? Vou abaixar um pouquinho aqui. Eu deixei o print aluno, imprima aluno, mas eu coloquei esse outro aqui fora da indentação. Eu vou executar de novo para a gente ver o que acontece. Ele já fez, isso demora menos de um segundo. Olha o que ele fez. Ele imprimiu todos os nomes, né? Daiane,
Lucas, Marjorie, Jean e Bianca. Porém, ele não imprimiu os maiúsculos ali. Por quê? Está fora da indentação aqui do for. Ele imprimiu Bianca na letra maiúscula. Por quê? Porque Bianca é o último nome da lista. E lembra que as variáveis, elas mudam, né, conforme você atribui valor. Então, nada mais do que o Python está fazendo aqui, ele está atribuindo o item à variável aluno. Então, se a gente deixar fora da indentação, ele só vai pegar o último item da lista e vai colocar em maiúsculo, né? Deixa eu voltar para cá, assim, ó, pronto, agora ele está certinho. Se a gente der um tab, né, do teclado, ele já dá a indentação certa, né? Você também não pode dar uma indentação a mais, assim. Se você der uma indentação a mais, ele já está vermelho aqui, tá vendo? Eu vou rodar. Ele deu um erro, ó. Ele disse, tem um erro de indentação, ó. É uma indentação inesperada na linha 5. Então aqui, ó, na linha 5 tem uma indentação a mais, eu tenho que voltar para cá. E aí ele vai executar, ele vai fazer exatamente o que a gente pediu, né? Beleza esse for aqui? Esse é bem simples, né? Então, mas a ideia é entender como que ele funciona. Ele vai caminhar dentro da lista e da indentação que ele tem ali, ele vai fazer o que a gente pedir lá dentro, né? Eu vou dar um outro exemplo aqui, ó, para a gente, vamos falar assim, a gente quer contar quantas letras tem em cada nome, né? A gente já sabe fazer letra, porque a contagem, porque a gente viu o método len, que é o de extensão, né? Então eu posso dizer assim, imprima len de aluno. O que eu estou dizendo aqui? Imprima na tela. Como len é uma função, eu tenho que passar os valores aqui. Eu vou fazer diferente, porque eu acho que fica melhor. Eu vou dizer assim, ó, quantidade de letras no nome, tá? Igual. Como que eu vou contar essa quantidade de letras? Eu vou dizer que len, ou seja, a extensão, e aí eu vou passar o item que eu quero, que é aluno, né? Eu não vou nem imprimir mais esses dois aqui, ó. Eu vou comentar aqui para não imprimir. Eu estou dizendo que a quantidade de letras, essa variável quantidade de letras, é igual além a extensão, né? O número que contém cada um desses itens aqui. E aí eu vou dizer assim agora, imprima. Já vou usar uma coisa que a gente viu antes. Eu vou usar uma string formatada. Vou botar o F e dizer assim, vou dizer assim, aluno 1, não, vou botar assim, vou botar o nome, né? Boa noite. E vou botar o nome do aluno aqui. Assim. Boa noite, aluno. Quando eu passo entre colchetes, eu estou dizendo que ele vai imprimir a variável. Seu nome tem tantas letras. O que eu tô... Vamos analisar aqui. Eu estou dizendo para... a primeira coisa que eu fiz foi contar quantas letras tem em cada item, né? Ele vai fazer isso para cada item. Então ele vai dizer... Depois eu vou querer imprimir uma string dizendo boa noite, o aluno daquele momento que ele está analisando, daquele primeiro aluno, depois vai fazer para o segundo, para o terceiro, para o quarto, para o quinto. E eu quero que ele imprima a quantidade de letras que tem no nome daquele aluno do momento que ele está analisando. Eu vou rodar para a gente ver, e aí depois, se vocês tiverem dúvida, a gente volta aqui. Vamos ver se deu certo, né? Então, o que ele fez aqui? Ele imprimiu, ó, boa noite, Daiane, seu nome tem 6 letras. Boa noite, Lucas, seu nome tem 5 letras. Marjorie, seu nome tem 7. Jean, seu nome tem 4. Bianca, seu nome tem 6 letras. Vocês entenderam o que aconteceu aqui, né? A gente pediu para o nosso computador, nosso programa, ele ir em cada item da lista,
contar as letras desse item, contar quantos caracteres tem nesse item e imprimir na tela uma string com esses valores. Eu queria agora mostrar uma outra possibilidade para a gente mexer, usar o o for, antes da gente ir para o if e para o else, tá? Que é a gente misturar isso com uma lista. Porque a gente está ali só imprimindo, mas e se a gente quiser colocar isso numa lista, né? A gente pode fazer isso. Então, eu só estou olhando o exemplo que eu dei aqui para não dar um exemplo muito diferente, mas a gente pode fazer dali mesmo, né? A gente pode querer contar colocar numa lista essas quantidades de letras. Para isso, a gente tem que criar uma nova lista e usar o método append, que é aquele que a gente já tinha visto lá para listas. Eu vou criar assim, ó, uma lista que se chama quantidade de letras. É uma nova variável, né? E eu vou criar uma lista vazia. Lembra que as listas podem ter dados ou podem ser vazias também, né? O que eu posso fazer aqui agora é pedir para cada vez que ele contar o número de letras, inserir essa contagem na lista que eu já passei antes. Então eu posso dizer que a cada vez que o meu computador passar naquele item, ele conte a letra e salve esse dado, inclua esse dado numa lista específica, né? Então é só eu fazer assim agora aqui e dizer qual é o nome da lista? Lista quantidade de letras, ponto, append, que a gente viu, né? Append é incluir no final da lista uma coisa que a gente vai passar entre parênteses, eu vou passar quantidade de letras, tá bom? Vou tirar essa impressão aqui, que não precisa imprimir agora. No final aqui, eu vou dizer assim, ó, fora da indentação, eu vou pedir para ele imprimir a lista quantidade de letras. Tá aparecendo um monte de coisa para atrapalhar. Beleza? Vamos ver se vai dar certo isso e se vocês entenderam o que eu fiz aqui. Olha, ele me imprimiu 6, 5, 7, 4 e 6 aqui embaixo. Ou seja, deu certo. O que esse for aqui está fazendo, né? Ele está contando as letras, ou seja, eu pedi para que na variável quanti letras seja a contagem de letras do item e que depois ele faça um append na lista vazia que eu tinha criado, inserindo nessa lista vazia a variável quantidade de letras. Então ele vai fazer isso as 1, 2, 3, 4, ele vai fazer isso 5 vezes. Ele vai fazer a primeira vez com o nome Daiane, vai fazer a segunda vez com o nome Lucas, a terceira Marjorie, a quarta Jean e a quinta Bianca. Beleza isso, gente? Eu sei que não é fácil, não. Mas a lógica que eu estou tentando mostrar para vocês, tranquilo? Eu vou fazer um outro agora. Então, o básico do for é isso daqui, né? Para cada item, na lista tal, 2 pontos, e aí você vai passar os comandos. Esses comandos que você vai passar para serem executados a cada item, eles têm uma indentação, eles têm uma distância ali da linha inicial. Se não tiver, vai dar errado. Beleza? Deixa eu vir aqui para baixo. Eu vou mostrar agora, vamos ver agora um exemplo de while. E depois a gente vai para o if e else, que eu acho que também são muito importantes, que depois a gente vai acabar combinando if, else com for. Mas eu queria dar um exemplo de while, né? Que é um exemplo sempre usado, que é assim, uma contagem regressiva, né? Vamos fazer uma contagem regressiva. Então a gente pode fazer o seguinte. Eu posso dizer que a contagem regressiva é de
é um número inteiro 10. E agora eu quero fazer um for, um while, ou seja, enquanto alguma coisa acontecer, imprima outra coisa. Então eu vou dizer assim, enquanto while, enquanto contagem for maior que 0, ou seja, enquanto o número na contagem for maior que 0, o que eu quero que ele faça? Imprima contagem. Vamos ver se... Depois vocês vão entender o que está acontecendo, né? Eu estou dizendo assim, eu tenho uma contagem que é um número 10. Né? Ou seja, eu tenho um número ali que é um número inteiro que é 10. Agora eu quero que ele me imprima de 10 a 1. Eu quero uma contagem regressiva. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Então eu vou dizer para o Python o seguinte, enquanto a contagem for maior que 0, imprima a contagem. Então você vai imprimir o valor. Então a primeira vez ali ele vai imprimir o 10. Mas se eu executar isso, ele vai ficar imprimindo eternamente 10, né? Ele vai imprimir 10, 10, 10, 10, 10 ao infinito. Porque eu não tenho ele nunca vai deixar de ser 10, porque contagem é igual a 10. O Python tem um método bem legal que é reduzir um número reduzir um número do número inteiro. Estou confundindo vocês, mas eu vou mostrar na prática. É assim. Dentro do while, eu posso dizer que contagem é menos igual 1. O que essa estrutura aqui diz para o Python? Ele está dizendo que contagem, que é o nosso inteiro, ele mesmo aqui já está dizendo para a gente, é um inteiro que vale 10. Mas a cada passagem nessa iteração aqui, que o while também é uma iteração, eu vou diminuir um de contagem, que é o número inteiro. Então, o que o programa vai fazer? Ele vai imprimir 10, vai vir para esse segundo comando aqui e vai diminuir 1 de 10. A contagem vai virar 9. Ele volta para cá, ele vai imprimir 9, vai diminuir 1, ele volta para cá. Porque o que o while está fazendo? Ele executa as linhas de comando e volta para o começo. Executa e volta para o começo. O for também é isso. Ele executa, volta para o começo, pega o próximo item, executa, volta para o começo, pega o próximo item e executa. O while ele vai fazer isso. Só que ele vai fazer até atingir uma condição que a gente passou e não o final de uma lista. Então eu vou executar esse daqui. Eu vou até tirar, vou comentar esse daqui, senão ele vai executar de novo, não tem problema. Eu vou executar e vocês vão ver o que vai acontecer. Pronto, eu executei aqui embaixo. Ele é muito rápido, não dá nem para ver, né? Essa primeira é aquela que a gente tinha executado antes. Olha o que ele fez. Ele imprimiu 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ou seja, deu certo aqui, né? O que ele fez foi... Deixa eu só botar assim, pronto. A minha variável contagem 10 era um inteiro 10 e eu passei a seguinte condição. Enquanto contagem for maior que 0, 2 pontos. Imprima a contagem primeiro. Na sequência, lembra, né? Um script ele sempre vai executar tudo na sequência de linhas que você colocou. Na sequência, eu usei essa estrutura aqui do Python que é diminua 1 de contagem. Então, eu diminui 1 de contagem e ele volta como 9. 9 é maior que 0? É. Como 9 é maior que 0, ele vai repetir. Ele vai imprimir contagem e vai reduzir 1 de 9. Virou 8. Então, 8 é maior que 0? É maior que 0. E aí ele vai repetir até chegar ali. Deu para entender como é que funciona esse while ali? Ele vai funcionar... Ali é um exemplo com um número inteiro. Mas ele pode ser usado com outras coisas também, né? É muito comum a gente usar assim, enquanto essa condição for verdadeira, continue, senão quebre, né? Break, a gente pode usar também. Né? Beleza? Essa contagem regressiva não ficou muito contagem regressiva porque ele apareceu 10, 9, 8, 7, 7 de uma vez só. A gente pode melhorar isso. A gente pode melhorar isso com uma própria biblioteca do Python chamada Time. Né? Eu posso dizer assim, import
time. Você vê que ela tem uma outra cor ali, né? Ó, time é um módulo do Python, né? O que que time faz? Ele lida com o tempo. Então eu posso pedir para o programa dormir um tempo, né? Então eu posso dizer aqui assim, ó, depois de imprimir a contagem, eu posso pedir para o meu programa dormir um segundo. Ou, na verdade, a gente usa muito isso em programação para não sobrecarregar um servidor, etc. Né? Ó, durma 10 segundos antes de executar essa outra operação. Eu posso dizer assim, ó, time.sleep. Isso aqui é um módulo, ou é uma classe, agora de cabeça eu não lembro, do time. Isso não sou eu que estou inventando, não são variáveis, isso é um módulo do próprio Python. Eu vou botar aqui, ó, durma um segundo, tá? Agora a gente vai olhar aqui embaixo, eu vou dar play, vocês olhem como vai ser diferente. O que eu pedi agora? Enquanto contagem for maior que 0, imprima o número, durma um segundo, retire um número e recomece. E vá até não ser mais maior que 0. Então vou lá, ó, vou dar play, ó. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E aí ele encerra. Ele fez a contagem regressiva, beleza? Esse é um exemplo tem mais sentido ela ser contagem regressiva. E ele ajuda a gente a entender o while, né? Enquanto for maior que 0, você repita esse dado. Isso serve para... Você pode usar isso de várias formas. Beleza, vamos para o if. Ninguém vai sair daqui sabendo tudo isso de cabeça e decorando nada disso, tá? Isso só para vocês entenderem os conceitos, para que isso, para quem tiver interesse, a gente avance, né? Deixa eu ver quem falou. Fala, Lucas, pode falar. Professor, talvez não tenha nada a ver até com a pauta que é a programação, a linguagem de programação, mas eu fiquei curioso porque sobrecarrega o servidor se não fazer a contagem com um time, né? Um tempo ali. É porque da memória volátil? É alguma coisa a ver com isso? Eu falei, a sua pergunta tem super a ver, mas eu vou dar um exemplo que eu tenho lidado muito, que é a raspagem de dados na internet, né? Então, web scraping, criação de robôs para entrar num site e baixar. Então, por exemplo, se a gente vai fazer essa raspagem utilizando algumas ferramentas como o Selenium, que é uma ferramenta que simula um usuário entrando num site. Então, por exemplo, eu quero para o site novo do Cielo, eu preciso usar o Selenium. Então, o que ele vai fazer? Por trás do meu computador, ele vai abrir um navegador, ele vai clicar no botão, mas não sou eu. Um robozinho está fazendo isso. Se eu não der um tempo para esperar a página carregar, por exemplo, o meu código pode dar um erro. Porque eu cliquei e já executei a próxima, às vezes a página não carregou. Como a página ainda não carregou, o que eu já pedi para ele fazer, ele ainda não vai encontrar naquela página. Então, assim, o próprio Selenium tem uma série de ferramentas de tempo para aguardar, mas o time também vai ser usado. Então, se eu quero pegar usando alguma outra ferramenta, eu quero entrar no site da Ampul e sair baixando tudo que tem. Isso pode sobrecarregar o servidor dependendo do volume de informações que você está baixando. Sites menores, não no caso do Cielo, mas o ideal é que você tenha boas práticas de conduta, sobretudo no web scraping, na raspagem de dados, para que você não sobrecarregue o servidor que você está acessando, né? Fora as outras questões éticas, se aquele site permite que você raspe, etc. Mas essas bibliotecas de tempo, elas ajudam muito a você simular que o seu script está agindo como um humano também. Né? Então, assim, olha, eu quero entrar nessa página, mas eu também quero simular que eu estou sendo humano. Às vezes você faz isso para fazer o Selenium, por exemplo, é uma biblioteca para você testar sites. Então, você desenvolveu um site, você quer testar um robô acessando. Ele vai clicar nas páginas e tal, acessar, baixar coisa, tarará. Você pode fazer isso e usar o tempo para
emular, né, um comportamento mais humano, menos robótico, assim. Porque vocês viram ali, se eu executava aquilo, ele vai sair tudo de uma vez só. 1098 você nem vai ver. Então eu posso fazer esse tipo de coisa, né? Mesmo às vezes quando você quer imprimir dados para o usuário. Para você não imprimir um bloco de texto de uma vez, você pode imprimir trechos, né? Só alguns exemplos práticos, assim. Mas para web scraping, para raspagem online de dados, essas bibliotecas de tempo são importantes, sim, para isso, tá bom? Vamos ver o if, o else e o elif, né? Para a gente poder avançar. Eu vou dar um exemplo primeiro com números, né? Simples assim. E aí a gente pode passar depois para ver alguma coisa de notas e tal. Eu vou abrir um novo arquivo aqui. Vou botar if else.py, tá bom? Vou fechar aqui para não ficar. E aí eu vou fazer um scriptzinho também, assim, a gente pode dizer assim, ó, um número é igual, eu vou pedir para o usuário inserir o número, né? Eu vou botar assim, input, digite um número. Ou seja, aqui eu estou pedindo para a pessoa digitar um número. Quando eu quero que a pessoa digite um número, vamos supor que eu quero que seja um número inteiro. Eu não quero que ela digite e escreva, por exemplo, 4. Eu quero que seja o número 4. Então, eu posso dizer que esse input ele tem que ser um inteiro. Eu boto entre parênteses assim. Isso é um jeito do Python de você dizer que esse input aqui todo que ele vai inserir, o dado que vai ser inserido, ele tem que ser um número inteiro. Ó. Ele precisa ser um número inteiro. Tá? E aí eu quero saber se esse número é positivo ou negativo. Então eu vou dizer assim, se número é a variável que a gente criou. Eita ferro, apertei um botão aqui e apareceu um monte de coisa. Número é a variável que a gente criou. Se número for maior que 0, imprima positivo. Aí eu posso dizer aqui agora assim, ó, else, ou seja, se não, ou seja, se ele for menor que 0. Aqui eu só estou dando duas opções. Ou ele é maior que 0, ou ele é menor que 0. Tá? Se ele não for maior que 0, imprima negativo. Tá bom? Beleza aqui? Então, o que eu disse? Eu disse, se o número for maior que 0, imprima positivo. Se ele não for maior que 0, imprima negativo. Beleza? Vou rodar e a gente vê o que vai acontecer. Eu rodei e ele me perguntou aqui, ó, digite um número, que foi o que eu pedi. Eu vou digitar 5 e vou dar Enter. Ele já me respondeu positivo, porque 5 é maior que 0. Tá? Vou rodar de novo e vou botar menos 5. Ele imprimiu negativo. Então, nosso programa ali é um programa já de computador, ele está funcionando. O que esse programa faz? Ele diz para o usuário se o número digitado é positivo ou negativo. Tá? E se eu digitar 0? Ele disse que 0 é negativo. 0 é negativo? Essa aula aqui era para ser de história, né, gente? 0 é negativo ou positivo? Ninguém vai arriscar, né? Vamos dizer que 0 é 0 e a gente quer criar a opção de informar o usuário que é 0, que não é um número positivo nem um número negativo. O que a gente faria aqui? Eu tenho que criar uma outra condição. Eu tenho que dizer agora o seguinte, se o número for 0, imprima que é 0. Imprima dizendo, esse número é 0. Então, não pode ser só if e else. Eu tenho que ter uma terceira opção. Então, eu posso dizer aqui, ó,
elif, ou seja, se não for o primeiro, e se for esse aqui, o que eu vou dizer? Se número, elif, número, for igual a 0, imprima 0. Tá bom? Opa. O que eu fiz aqui agora? Eu criei... Deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Agora eu tenho 3 condições. Então eu tenho a primeira condição, que é if, se número for maior que 0, imprima positivo. Se não, se for igual a 0, ou seja, esse elif, ele está dizendo aqui que é se não for o de cima e se for essa condição, imprima 0. Se não for nenhuma das condições anteriores, imprima que é negativo. Beleza? Agora vamos rodar de novo e ver. Ele me pergunta aqui embaixo. Digite um número. Eu vou botar 0. Deu certo que ele imprimiu aqui 0. Ou seja, a gente criou um programa agora, acabamos de criar um software simples para dizer se o número é positivo ou negativo ou 0. O if e o else e o elif, eles vão ser muito úteis, né? Muito utilizados, porque eles que vão dar essa condição da gente falar isso. Se for isso, faça tal coisa. Se não, mas se for ainda outra opção, faça isso. Se não for nenhuma opção das anteriores, faça uma terceira coisa, né? Beleza, gente? Entre if... a gente podia usar aqui o float. Eu vou mudar, vou dizer assim, ó, float. Escrevi errado. Vamos fazer um programa para calcular a média, então. Pode ser também. Ó. Float, o que é o float? É o número decimal e não inteiro. Digite sua nota. Vamos fazer uma média aritmética? Digite sua primeira nota. Né? Eu vou mudar o número aqui, eu vou botar aqui, ó, nota 1. Nota 1, tá bom? Nota 2. É um float também. O que é um float? Ele pode ter tirado 8,5, 7,5, né? Vou botar float, input. E eu vou pedir para ele digitar a segunda nota agora. Digite sua segunda nota. Tá bom? Agora, eu vou dar até para a gente manter essa estrutura, mas vamos escrever de novo. Agora a gente quer fazer a média. Como é que faz uma média? Eu vou dizer assim, ó, média. A aula é de história, mas como é que é uma média aritmética? Média normal. O que eu tenho que fazer ali para fazer uma média normal? Estou pegando aí vocês de aluno de ensino médio aí, de matemática. Eu esqueci minha água hoje, gente. Eu tenho que somar as duas e dividir por 2, né? Então eu vou dizer assim, ó, que a média é igual nota 1 mais nota 2. Né? Por que eu botei entre parênteses aqui? Porque isso é coisa de matemática, não é de programação, né, gente? Eu estou dizendo que a operação entre parênteses vai ser executada primeiro. Então eu vou pegar a nota 1 mais a nota 2 e vou dividir por 2. Beleza? E aí eu tenho a média. Então eu vou botar assim, ó, imprima print. Eu vou dizer assim, ó, sua média é média. Ali. Bom, eu só formatei ali para aparecer uma mensagenzinha. Sua média é tanto. Vamos executar para ver se eu errei alguma coisa. Digite, ele pediu aqui embaixo, espera aí que eu andei. Digite sua primeira nota. Vamos dizer que eu tirei 6,5. Digite sua segunda nota, 8,5. Sua média é 7,5. Então até aqui, beleza. A gente pediu para o usuário dizer as duas notas. Fizemos o cálculo da nota. Nota 1 mais nota 2 dividido por 2. E eu imprimi qual é a nota. Agora eu quero, na verdade, que o programa diga para o aluno se ele está aprovado ou reprovado. Ou se ele está de recuperação, né? Vamos usar as notas da Unilab. Então eu posso botar assim.
Deixa só, eu tô fazendo isso, estava gravando ali, mas a minha cara estava em cima de uma partezinha ali e eu não tinha visto. Espera aí. Pronto, tirei minha cara dali de cima. Que depois vocês só veriam isso lá no YouTube. Então a gente agora pode pegar a média e calcular se ele tirou acima de 7 para ser aprovado ou não. Então a gente pode dizer assim, ó, se média for maior que 7, na verdade, se a média for maior ou igual, né? Espera aí. Se a média for maior ou igual a 7, o que está errado aqui? O que você está me dando de errado? Eu acho que eu botei ao contrário, né? Agora me deu branco. Não é assim? Eu estou errando? É assim? Eu acho que não é não, eu estou certo. Vamos lá. Deixa ele ali que ele está dizendo que está errado. Eu posso ter errado sim. Se a média for igual a 7, o que eu quero que ele imprima? Imprima que o aluno está aprovado, né? Então, eu vou botar assim, ó. Imprima você... Para com isso aí, gente. Tira isso da frente. Pronto. Você está aprovado. Tá bom? Se a média for 7. Se a média for... Ou seja, se não for 7, mas for... Se média for... O que eu tenho que dizer agora aqui? Como que eu tenho que calcular essa média para dizer que ela que esse aluno ele ficou de recuperação? Eu tenho que dizer que a média ela é maior que 5 e menor que 7. Não é isso? Então eu tenho que dizer, se a média for maior ou igual a 5 e né, e menor ou igual, aí ela tem que ser menor, né? Menor que 7. Por que meu end está errado? Era minúsculo. E, aí eu tenho que dizer aqui, ó, média por menor que 7. O que vai aparecer na tela para o aluno? Você... Peraí, que toda hora aparece esse negócio. Você está de recuperação. O que eu coloquei nesse elif ali? Eu coloquei duas condições. A média tem que ser maior ou igual a 5 ou menor que 7. Se ele tiver entre maior ou igual a 5 ou menor que 7, ele está de recuperação. Agora, else, qual é o else aqui? Eu não preciso nem dizer, né? Só sobrou uma opção ali, né? O else é o que for menor que 5. Porque a gente já mapeou todas as opções ali. A gente tem uma opção que é entre 5 e 7 e acima de 7. Else, 2 pontos. Eu não preciso dizer média menor que 5, porque eu já coloquei. Então, se não for nenhuma das anteriores, ou seja, se ele não tirou acima de 7, nem entre 5 e 7, ele tirou abaixo de 5. Então, se não for nenhuma das anteriores, imprima você... Eu errei ali. Você está reprovado. Bom? Beleza? Opa, tá aqui. Então, a gente fez o seguinte aqui, ó. Vou até voltar. A gente pediu que o aluno dissesse a primeira nota, dissesse a segunda, calculamos a média e dissemos para o aluno, né, imprimimos, sua média é tanto. E aí a gente vai calcular se for maior que 7, se for entre 5 e 7 e se for menor que 5. A gente tem uma condição ali para cada, né? Beleza? Vou executar para a gente ver o que vai rolar aqui. Pronto, ele me pediu aqui embaixo, ó. Digite sua primeira nota. Vou dizer que a minha nota foi 8,8. Segunda nota foi 5, 6, 7,7.
Ele calculou e disse, sua média é 7,9, você está aprovado. Vamos de novo e vamos testar todas, né? Vamos botar uma de recuperação. A primeira nota foi 6, a segunda nota foi 5. Você está de recuperação, sua média é 5,5, você está de recuperação. Vamos agora reprovado. Então, vou botar assim, a primeira nota foi 4 e a segunda foi 2,5. Você está reprovado, sua média é 3,25. Beleza? Então, com o if e else, o elif, a gente consegue fazer um programa para calcular a nota e fazer isso automaticamente, né? Eu acho que é um recurso legal para vocês, inclusive. A gente poderia fazer tudo isso mais automatizado. Por exemplo, eu tenho uma lista de todas as notas dos alunos. Eu posso fazer um for disso, né? Fazer uma lista, fazer uma iteração na lista, executar cada item da lista, fazer esse cálculo todo para cada item e salvar isso já numa média. Nada mais é do que o SIGA faz isso para a gente, né? Só que com uma interface gráfica. O usuário insere os dados e por trás o programa calcula, né? Isso também é feito numa planilha de Excel, por exemplo, né? Você também faz isso. A gente aqui pode criar os nossos próprios programas para fazer isso, ao invés de pagar para usar o Excel, por exemplo, né? Claro que é um programa muito mais complexo, né? Mas a gente consegue fazer isso. Beleza, gente? Esse o elif, eu sei que é muito complexo, né? Mas o importante também é entender essa lógica, né? Do funcionamento. Lá no site, se vocês olharem, eu botei vários exemplos, tá? Na mesma página lá. Tem exemplos de for, tem exemplos de while, tem exemplos de if, elif, tá bom? Beleza, gente? Podemos... eu queria mostrar para vocês, na verdade, alguns exemplos antes de encerrar, que vocês pudessem usar sem precisar nem programar, só entendendo um pouco da própria lógica de Python. No site eu coloquei aqui, na semana 16, que é essa, exemplos de uso. Tá? E aí tem os links aqui que vocês vão ver esses exemplos que eu coloquei para vocês. Eu vou mostrar os 3 primeiros, dizer como funciona, vou ver se eu consigo executar eles aqui enquanto a gente olha, talvez não consiga. Mas eu queria mostrar esses 3 exemplos para vocês, até para mostrar um pouco como que é possível encontrar um monte de scripts que já estão prontos em Python, em outras linguagens, mas nesse caso aqui de Python, para vocês colocarem em prática. Esse YouTube DL, ele é uma interface de linha de comando muito simples para baixar arquivos, links do YouTube. Ele baixa o vídeo para o seu computador. Eu vou abrir ele aqui numa outra aba e mostro para vocês, né? Eu botei o link aqui, ó, eu abri para vocês. Deixa eu fechar. Eu não estou logado nem nada, mas é o GitHub. O GitHub é essa grande plataforma de armazenamento, compartilhamento de códigos, de programas, mas não só isso, também de projetos, etc., que tem controle de versão, você pode ter o controle preciso de cada etapa de produção dessas linhas, ou desses códigos, desses programas, etc. E aqui a gente acha muita coisa. Eu coloquei como exemplo esse aqui, que ele é muito conhecido, né? É um repositório público e que vocês podem baixar para o seu computador para usar. Eu sei que isso aqui dá muito susto inicialmente, mas quem tem interesse em programação vai acabar um dia tendo que lidar com o GitHub
Eu, particularmente, tenho migrado todos os meus projetos para cá, inclusive de pesquisa, artigos e tudo mais. PIBIC também, ele funciona todo dentro do GitHub. E esse exemplo eu vou mostrar para vocês como baixa e como executa. Ele continua sendo atualizado, então você vê aqui, ó, há 2 dias ele foi atualizado. E quando vocês olham assim, tem muita coisa, mas aqui embaixo tem um arquivo chamado README, que é um arquivo de, como o próprio nome já diz, para vocês lerem todo repositório do GitHub. Tem um arquivo README, eu deveria ter, explicando o que ele é. Então aqui ele vai dizer aqui, ó, YouTube DL, baixe vídeos do YouTube ou de outras plataformas. E aí você tem os links de instalação, o que que faz, as opções, tarará, tarará. Para instalar, ele tem várias opções aqui, né? No nosso caso, como a gente já aprendeu aqui, a gente já tem o Python instalado no nosso computador. Tem um jeito mais simples de fazer isso, que é usando o pip. O pip é um gerenciador de pacotes do Python, que quando você instala o Python, ele já tem instalado o pip também. Eu estou falando de cabeça a partir do Linux, mas eu tenho quase certeza que no Windows também. E a gente pode instalar simplesmente executando esse comando. Eu vou executar, vou mostrar para vocês. Ele tem outras opções de instalação, né? Para usuários Windows, está escrito aqui, ó, você pode baixar o executável nesse link. Você baixa um executável e instala como qualquer outro programa no seu computador também, né? Ele tem recomendações também para o macOS. Você pode fazer o download também usando o Homebrew do macOS, enfim. E aí tem todas as explicações e tudo mais. Tem muitas opções de uso. Aqui eu vou mostrar um jeito bem simples que é baixar um site. Simplesmente assim, baixar baixar um vídeo do YouTube. Então, o que você tem que fazer, no caso, se você quiser instalar isso direto do terminal, mas você pode baixar aqui o arquivo do YouTube DL como executável, é copiar isso daqui, só, Ctrl C, né? E executar isso num terminal. Para isso eu tenho que compartilhar um terminal com vocês, tá bom? Espera aí. Pronto, acho que agora já está aparecendo o terminal aí. Então, o que vocês têm que fazer para instalar? No meu caso, que é Linux, mas no caso de vocês usando o Windows, vocês podem baixar o executável, mas eu acho que é legal testar pelo terminal também. É só copiar aquilo lá e colar aqui, né? Então, eu estou colando aqui, ó. O que é o sudo? Sudo é superusuário. Quer dizer que eu vou ter que botar a minha senha para executar, né? E aí ele está dizendo ali pip install upgrade YouTubeDL. Ele está dizendo upgrade também, porque se eu já tiver instalado, ele vai fazer o upgrade. Eu vou dar um enter, ele vai me pedir minha senha. E aí ele vai instalar. Na verdade, aqui ele vai dizer que já tem. Ele deu uma atualizadinha ali em alguma coisa e já está instalado, tá? É bem rapidinho também. O que isso aqui quer dizer? Eu vou mostrar para vocês, ele é um terminal, uma interface de linha de comando. Isso quer dizer que a gente pode executar ele sem precisar abrir nada para programar. É só escrever diretamente aqui no terminal o nome do programa YouTube DL e o link que você quer. É bem simples. Eu só preciso pegar um link aqui. Eu estou procurando um link do YouTube. Eu acho que esse aqui. Vou colocar qualquer um aqui, tá bom? Vocês estão vendo o meu terminal aí, né? Então, beleza. O que eu vou fazer? Para eu não baixar ele em qualquer lugar, eu vou executar ele dentro do terminal. Eu posso ir para um lugar que eu quero. Então, para se mover pelo terminal, a gente pode mudar diretórios. Então, a gente pode usar o cd, change directory. Isso também funciona no PowerShell, né? Eu vou para downloads, por exemplo. Eu vou dar um enter. Dentro de downloads, eu vou criar uma pasta, né? Eu estou criando tudo pelo terminal até para vocês verem que dá. Para eu criar uma pasta, eu posso dizer mk de make, dir, make um diretório, faça um diretório.
e eu vou dizer o nome do diretório, vou botar YT de YouTube, dá um Enter. Já criei a pasta, né, sem mexer em nada. Agora eu quero entrar nessa pasta, eu vou botar um CD, Change Directory, e vou entrar na pasta. Pronto. Vocês estão vendo aqui que agora ele aparece ali, ó, Downloads, é onde eu tinha entrado, e a pasta YouTube que eu criei. Então, se eu disser aqui, agora, YouTube DL, que é o que eu acabei de instalar no computador, né? Eu passo ali o comando dele, e eu colo o link pode ser o link de uma playlist, inclusive. Vamos supor assim, eu quero baixar a playlist inteira do nosso curso para assistir sem estar online. Eu posso passar o link da playlist ali agora e ele vai baixar tudo. Ele vai baixar todos os vídeos que tem dentro dessa playlist. Eu copiei um aqui que eu já tinha, deixa eu ver qual que é. Eu não lembro de cabeça, eu tenho vários aqui que eu estava testando antes. Eu vou colar e a gente vê, tá bom? É só você colar o link do vídeo e dar um Enter. Ele está dizendo aqui, ó, ele está fazendo o download. Ele disse que o formato do vídeo não dá para fazer merge, porque é um formato WMPE, mas qual é o... é o tutorial 2, era o link do tutorial de mapas. Então, ele está baixando agora. E pronto, ele está baixando, já baixou 10%, tá vendo? Ele está aqui dizendo, ó, eu estou baixando 11%, numa velocidade de quase 3 MB e vai demorar uns 2 minutinhos para baixar. Essa ferramenta é toda escrita em Python e você não precisa fazer nada, né? Eu só instalei, e aí você pode instalar com um executável no Windows. A única coisa que eu precisei escrever foi o nome da ferramenta e passar o link que eu quero. É bem simples, né? Então, se você passar, por exemplo, a lista, a playlist do nosso curso, você consegue baixar toda. Ele vai fazer isso aí para o primeiro, para o segundo, para o terceiro. Quando terminar ali, a gente abre a pasta e vê como é que ele salvou, né, o vídeo. Beleza? Deixa ele tá quase terminando, enquanto eu vejo ali. Tem muitos aplicativos, muitos programas prontos assim, que são muito fáceis de utilizar e que valem muito a pena. Eu já vou abrir os outros dois que eu vou mostrar de exemplo aqui, tá bom? Para adiantar. 50%. Eu vou deixar ele aí baixando, daqui a pouco a gente volta. Tá? Eu vou abrir Vou compartilhar com vocês de novo a tela do site, tá bom? Bom, eu abri aqui o link, na verdade eu abri esse link aqui, ó, do resumo Zampu CLI, que é uma interface de comando também, que é igualzinha a essa, que eu criei ano passado a partir de um script que a gente tinha feito lá no laboratório para pegar os resumos da Ampul. Então ela é uma interface de linha de comando para raspar os resumos da Ampul, que é a Associação Nacional de História, dos resumos de 2013 a 2021. Então aqui tem as explicações de como é que você tem que fazer, né, de instalação. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é baixar esse repositório. Eu vou mostrar aqui, ó. Quando vocês entram no GitHub, o repositório aqui tem esse botão verde que chama Code. Vocês podem fazer o download dele aqui, tá vendo? No formato zip. Ou pelo Visual Studio Code, vocês podem clonar ele também, é um pouco mais complexo, né? Mas vocês podem simplesmente clicar aqui em Download. Ele baixou aqui já no zip, né? E aí vocês descompactam isso, né? Eu já tenho ele descompactado no Visual Studio Code aqui. Eu vou abrir ele descompactado e mostrar para vocês um pouquinho como é que faz, tá bom? Pronto. Eu vou compartilhar com vocês ali. Então, o que eu fiz aqui foi, eu entrei na página ali do programa, que está no GitHub, e baixei em zip. Ou seja, ele está compactado. Eu descompactei numa pasta. Eu vou abrir essa pasta com o Visual Studio Code. Tá?
Vocês já estão vendo aí. Eu nada mais fiz do que descompactei no meu computador, cliquei com o botão direito nessa pasta e disse abra com Visual Studio Code. No Windows também dá para fazer isso. Ele abre aqui no Visual Studio Code. Ele tem aqui várias coisas, né? Inclusive, a gente pode ler o README aqui, ó, que é a mesma coisa que está lá. A gente pode até ler ele assim, no formato mais bonitinho. Então, o que você tem que fazer para instalar esse aqui, que ele ainda não é um pacote para instalar com pip, mas você tem que, dentro dessa própria pasta, a gente vem aqui em abrir novo terminal, né? E tem um comando que você tem que executar que está dizendo ali no README, né? A gente pode ver no próprio README, ele vai dizer para você executar. Deixa eu abrir aqui o comando só para eu não errar. Ele vai pedir para instalar tudo que tiver dentro da pasta. O comando é esse aqui. Deixa eu abrir o README aqui para vocês verem. Eu acabei fechando, foi mal. Esse aqui, ó. Instalação. Explica que você tem que estar dentro da pasta, abrir o terminal dentro da pasta e executar esse comando aqui, ó. Ou seja, super do usuário, pip, pode ser o pip3, ou depende, no meu caso, nem é o pip3, é só o pip aqui, porque eu só tenho um pip instalado. Aí ele está pedindo para instalar. Esse comando está dizendo que é para instalar tudo que está dentro da pasta, -e espaço ponto. Ninguém lembra essas coisas de cabeça, a gente só lembra porque está escrito, tá? Eu também não sei. Aí eu vou dar um Enter aqui. Vou botar minha senha, porque ele... Eu acho que eu errei a senha. Eu errei a senha, peraí. Pronto, agora eu acertei. Ele está instalando aqui, tá vendo? Olha. O Pandas, etc. Ele está instalando todos os pacotes necessários para rodar esse programa. Feito isso, ele está instalado, né? E você tem a forma de uso que também está explicado no README ali, né? Ele vai instalar, tá vendo? Ele vai dizer, ele vai instalar o urllib, ele vai instalar o Beautiful Soup para raspar os dados e ele vai instalar a biblioteca Pandas para organizar os dados. Depois disso, a gente pode usar essa ferramenta com uma linha de comando só. Não precisa abrir e programar nada, né? Então, o que ele vai dizer aqui? Ó, que você pode dizer quais anos você quer baixar. Se você quer 2013, 2015... Oxe, peraí, foi mal. Aqui, deixa eu voltar para onde eu estava. 2013, 2015, 2017, 2019 ou 2021. Você passa os anos que você quer raspar e passa o nome do arquivo que você quer salvar. Então eu vou executar raspando o de 2013, que é o menor, tá bom? Então o que eu tenho que fazer aqui? Lendo o README, eu sei que eu tenho que dizer o seguinte: resumos, ampul. Estou passando o nome do pacote. Eu tenho que dizer os anos. Então eu tenho que passar uma informação que é -y ali, tá vendo aqui? -y, ou seja, qual o ano que você quer baixar. Então, se eu passar aqui resumos ampul, né, que é o nome do pacote, y, o ano, aí eu tenho que dizer o nome do arquivo que eu vou salvar. Para isso, eu tenho que dizer o -o. Isso são coisas que tem nas informações ali. Eu vou dizer 2013, e aí você tem que dizer que é .csv. É muita coisa para saber de cabeça, vocês não vão saber de cabeça, tá? Mas para isso que tem as informações no README, é um manual. E eu vou dar Enter, né? O que ele vai fazer? Ó? Ele vai imprimir, ó, raspando todos os resumos referentes ao ano 2013. Isso pode demorar um pouco, porque ele está acontecendo por trás ali. Ele está entrando, baixando, fazendo as coisas que você nem está vendo, tá? Daqui a pouco a gente volta que ele vai estar salvo aqui como 2013.csv e eu mostro para vocês, tá bom? Que vai levar uns minutinhos aí, beleza? Lá no outro a gente já terminou de raspar. Posso voltar lá. O outro exemplo do Cielo, eu acho que vai ficar muita coisa para isso, para hoje, porque já são quase 9 horas, eu estou com as costas bem doídas. E eu acho que vai ficar muita informação para vocês. Mas eu posso botar lá no Discord.
para a gente ter algum tempo aqui de encerrar e de vocês me darem um feedback sobre o próprio curso, beleza? Porque senão vai ficar muita coisa para fazer. De qualquer jeito, eu botei todos os links lá no site para vocês entrarem e tentarem executar, beleza? Eu estou esperando ali, ele vai terminar de baixar daqui a pouco. Enquanto isso, ali no terminal ele terminou de baixar, tá? E daqui a pouco a gente pode ver o vídeo como é que ficou. Beleza, gente? Eu sei que é muita informação, tá bom? Eu sei que vocês... Esse módulo inteiro foi uma coisa assim de uma enxurrada de dados, informações e nomes novos e coisas em inglês, etc. Mas eu espero muito que vocês tenham pelo menos despertado o interesse para avançar e eu estou aí à disposição para ajudar também. Mas no geral, o que vocês acharam? Era bom eu ter esse feedback. Enquanto vocês pensam no feedback, eu vou mostrar. Ele já baixou, foi rápido pra caramba. Ele passou uma última informação aqui, ó. Não foi encontrada nenhuma programação para o simpósio 96. Então, esse simpósio não tem informação. E aí ele gera um arquivo TXT com os erros que aconteceram nessa raspagem. Então, esse simpósio não existe. Então, ele cria um TXT aqui, ó. Eu vou até fechar para vocês poderem ver. Ele cria um TXT, um arquivo de texto, né, simples, dizendo não foi encontrada nenhuma programação para esse simpósio. E se tivessem outros simpósios da Ampul com esse erro, ele ia salvar também. Mas o que eu quero mostrar para vocês, e é isso que eu acho que é legal de vocês verem, é o resultado aqui. Ó. Ele criou um CSV, um arquivo tabular, né, como uma planilha do Excel. Eu vou abrir aqui um preview para vocês verem. Ou seja, em poucos minutos, não deu nem 2, 3 minutos, eu acho, a gente tem uma planilha inteira aqui, ó. Vou até apertar um pouquinho. Deixa eu afastar um pouquinho para vocês poderem ver, ó. Que tem uma tabela ano. Então, todos são 2013, mas a gente poderia ter botado vários ali. O evento, a cidade, o nome do ST, os coordenadores do ST, os autores estão aqui também, ó. Né? O autor e a instituição, quando bota, né? O título está aqui e o resumo está aqui também. Então, em poucos minutos ali, em 2, 3 minutos, a gente tem uma planilha. Vamos ver quantos dados tem nessa planilha. 2.677, 78, né? Porque o Python começa a contagem no zero. Resumos da Ampul em 2013. E esse CSV foi gerado em poucos minutos aqui e a gente pode usar ele em vários lugares. Pode abrir no Excel e pode usar outras ferramentas de análise de dados também, né, mais complexas, para entender, por exemplo, fazer análises da Ampul, e isso acontece... dá opção de várias análises para a gente fazer, né? Inclusive, a gente fez um PIBIC, quase todo o PIBIC. A gente teve 2 PIBICs que trabalharam com esses dados aí. Eu, né, com o projeto de História Digital, e tem muita coisa para fazer. Eles estão todos disponíveis para baixar também no GitHub para ser usado. Beleza? Esse CLI, essa interface de linha de comando é bem simples, assim. É só instalar, depois de instalar é só você botar os dados ali, não precisa nem mexer em código nem nada. Beleza, gente? Tranquilo, gente? Eu realmente sei do desafio que foi esse módulo para vocês, mas no geral, eu acho que o curso inteiro eu gostei muito. Eu queria perguntar para vocês também se eu posso botar o curso, esse curso de Introdução à História Digital, aberto no YouTube.
ele está atualmente como não listado. E eu queria saber se eu posso botar essa playlist nossa aqui. Não vai dar muita visualização, não. Eu queria saber se eu posso botar essa playlist inteira, que tem os 4 módulos, como aberta no YouTube para os outros alunos, né, da Unilab e outros colegas de outras instituições poderem participar. Bom, deixa eu ver quem se manifestou. Lucas, Marjorie. Eu sei que é meio... Beleza. Eu penso nisso até porque para os nossos outros colegas da Unilab, né? Já que foi tudo gravado, já que a gente está fazendo esse curso aqui, né, com os recursos online e tal, eu acho que ele seria bom deixar público, tá bom? Vocês topam, então? Se não toparem depois e falarem, eu tiro também. Mas eu acho que seria bom pro curso, pro curso em geral, né? Não só para nós aqui, que tivemos a oportunidade de fazer. E sobre esse último módulo, eu espero que vocês tenham aproveitado. Eu sei que ele foi desafiador e que eu não tenha assustado vocês, nem afastado, mas despertado o interesse para vocês continuarem desenvolvendo isso mais para frente. Tá bom? Não sei se vocês têm alguma coisa a dizer. Que nós já estamos com 1h48 de gravação. Da minha parte, só agradecer, Eric, agradecer as aulas. Eu aprendi muito, queria dizer que eu já estou usando bastante aqueles programas iniciais que você passou, o G-Imagine Reader, por exemplo. E, enfim, está me ajudando muito. Então, muito obrigada. Eu agradeço também a presença dos ouvintes, também foi legal poder, né? Essa é uma das vantagens do ensino remoto, assim, então feliz que você pôde acompanhar até o fim também, né? Outros colegas já entraram em contato comigo também dizendo que começaram a dar aula e não puderam continuar, então, mas eu vou deixar aí público também. Eu acho que foi muito legal. E os alunos também de terem comprado essa disciplina, porque ela é uma disciplina que é a primeira vez que está sendo dada, né? Então foi bom ter um número assim de alunos presentes constantemente. Os debates foram bons também, os debates teóricos. Então eu também curti, para mim foi uma experiência muito legal. Beleza, gente? É isso. Então, eu vou colocar. Beleza, Bianca, beleza, pessoal. Eu vou colocar no YouTube esse também. E vou colocar tudo público para o pessoal poder ver. Então, mais uma vez, eu agradeço a todas e todos, tá bom? Que continuemos nos vacinando até quando for necessário, usando máscara e tudo mais. E eu pessoalmente gostei demais de ter dado esse curso. Foi uma oportunidade muito grande para que eu pudesse aprender muita coisa, sistematizar muita coisa para passar para vocês. Então, tenho certeza que se eu puder dar de novo, ele vai melhorar, né? Os cursos tendem a melhorar, mas eu agradeço muito a paciência e a colaboração de vocês, todas e todos, tá bom? Valeu, gente. Aproveitem os alunos e alunas que possam, aproveitem um pouquinho esse recesso. Esse vai ser mais um ano puxado, né? Com 3 semestres apertados nele. E valeu, é isso. Obrigado a todo mundo que ficou até aí, ó, 9, 10, aguentando isso. Assim que eu botar no YouTube, eu mando para vocês no Discord. E é isso. Obrigado, gente. Valeu. Vou encerrar a gravação aqui e a gente continua conversando lá no Discord e por e-mail também.